A graça e a paz, queridos amigos, queridos irmãos, é uma grande honra estar com vocês aqui para mais um vídeo e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor ele tem nos ensinado, né? E hoje esse vídeo eu quero falar com vocês, responder uma pergunta que eu recebi logo hoje pela manhã. É uma pergunta muito boa, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, mas eu acho que ela vale muito a pena, né, eu responder, não só para quem me perguntou, que eu já respondi para ele, mas abrir essa resposta para todas as pessoas do canal poderem, porque é uma dúvida que eu acredito que todo mundo tem. Porque veja bem, geralmente a gente tem muitas dúvidas acerca das coisas de Deus, né? Você não sabe quando é ele falando, quando não é, quando é a tua cabeça pensando. E essas dúvidas que vêm assim é muito bom para esclarecer não só você, mas como todas as pessoas do canal. Então, logo de início, antes de eu entrar nesse assunto e te falar o que que é, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma algum assunto que você gostaria que a gente abordasse no nosso canal, deixa aqui nos comentários, escreve aí, ou então você pode estar nos seguindo nas outras mídias sociais, no meu Instagram, manda no direct, você pode estar mandando aqui pelo meu Facebook também, pode mandar mensagem, tá? Que nós vamos tentar responder todas as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que eu quero te pedir antes da gente entrar no assunto, se você no final desse vídeo você gostou, fez sentido para você, deixa seu like, compartilha com os teus amigos. Tem muita gente que está sendo alcançado por esses vídeos. Por incrível que pareça, você sabia que tem gente aceitando Jesus através desses vídeos? Tem gente se convertendo por meio dos vídeos? É algo muito bom. Então quando você curte, ou quando você comenta, ou quando você compartilha, você ajuda, você diz para o YouTube que o nosso vídeo é importante. E aí ele mostra para mais pessoas, tá bom? Então nos ajuda a crescer. Eu quero tentar chegar até o final do ano aí com pelo menos 100 mil inscritos no nosso canal, tá bom? Então me ajuda, nos ajuda, que vamos crescer junto, tá bom? Agora sem demora, sem muita enrolação, vamos lá. Eu vou ler a pergunta que ele me fez. Foi um pastor, eu não vou falar o nome dele para preservá-lo, né? Ainda que você não conheça, mas talvez ele não goste, tá? Mas a pergunta foi assim: A paz, querido, me diz algo. Como você descobriu que tinha um ministério itinerante? Estou pastoreando e a igreja está uma bênção, mas tem algo dentro de mim que me chama para estar em outro lugar. Vira e mexe, vem algo na minha cabeça de estar viajando, ministrando. Como pedir para Deus confirmação se tenho esse chamado? Creio que uma das maiores chaves para romper é estar onde Deus quer que estejamos. Ótima pergunta. Nessa pergunta dele, no final, ele já responde uma coisa aqui que é tremendo, que ele diz, olha, creio que uma das maiores chaves para romper é estar onde Deus quer que estejamos. Exatamente. Uma das maiores chaves para você romper o sobrenatural é você estar no local que Deus quer que você esteja. Além de estar no local que Ele quer que você esteja, é estar no tempo que Ele quer que você esteja. Porque tem gente que Deus quer que esteja em tal lugar, mas é em um determinado tempo. E a pessoa às vezes ou abrevia o tempo, vai antes ou vai depois. E não funciona. Tem que estar no local e na hora que o Senhor quer. E outra, e tem uma terceira questão, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então são três coisas: estar no local, estar no tempo e estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então, essas três coisas são primordiais para o desenvolvimento ministerial de qualquer pessoa. Pois bem, mas a pergunta principal dele foi assim: como que eu descobri, como que eu fiquei sabendo que Deus queria que eu tivesse esse ministério itinerante? Então vamos lá. Eu respondi para ele. Primeira coisa é que eu nunca quis ter um ministério itinerante. Quando eu aceitei Jesus, todo mundo já conhece o meu testemunho e no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre isso. Depois você assiste lá o vídeo, eu acho que é o vídeo
como ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Eu acho que é nesse vídeo que eu conto um pouco do meu testemunho, se não me engano. Pois bem, quando eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja e tal, o homem falou, Deus usou um homem que profetizou na minha vida, que revelou a minha vida toda, e ali eu tive um encontro com o Senhor por meio de um profeta. E foi muito tocado. E eu aceitei Jesus, eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Entreguei a minha vida para Ele. Ponto. Naquele mesmo dia, aquele homem disse assim, olha, Deus vai te levar para pregar o evangelho em outros lugares. Naquele momento eu fiquei assim, eu falei, esse homem tá doido, isso não existe. Eu aceitar Jesus, tudo bem, mas eu viajar para outros lugares para pregar o evangelho, mas nunca, isso daí não vai acontecer comigo. Eu nunca vou ser vou fazer a obra de Deus assim, pregando, nunca. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. A minha profissão, eu sou analista programador. Nessa época eu era analista programador, trabalhava numa empresa, ganhava bem, estava na melhor fase da minha vida profissional. Então eu não queria fazer a obra de Deus, eu queria ser salvo. E não tem problema nenhum nisso, você querer ser salvo, mas não querer fazer a obra de Deus. Porém, conforme eu fui vendo a palavra de Deus, fui estudando, fui vendo, eu fui entendendo que Deus ele entregou uma missão para todas as pessoas. Todo mundo tem uma missão. Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele diz, ide e fazei discípulos. Jesus ele dá uma ordenância para que a gente venha pregar o evangelho, falar as boas novas, levar o evangelho a outras pessoas. E eu entendi o seguinte, porque antes eu tinha uma vida bem complicada, bem destruída, uma vida social estranha. Então, eu vi que Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida quando eu aceitei Jesus. E eu vi que muitas pessoas, elas poderiam também ter a vida delas mudada se Jesus os tocasse, se eles conhecessem o Jesus que eu conheci. Então, quando algo é muito bom pra gente, a gente tem que compartilhar com os outros. A gente tem que dividir com os outros. Por exemplo, você está comendo um prato de comida e aquela comida tá boa e você vê alguém do teu lado que está morrendo de fome. Você não vai dividir a tua comida com ela? Se você não vai dividir, então você tem um coração ruim. Você não é uma pessoa boa, porque você deveria dividir, né, com aquela pessoa. Então, eu sempre tive isso de ajudar. Então eu pensei, bom, eu comecei assim, quem são os amigos que eu tenho, que eu preciso falar de Jesus para essas pessoas? E eu comecei a falar de Jesus para um, para outro, para um, para outro. Gente, um mês depois de eu ter aceitado Jesus, eu ganhei 18 amigos para Jesus. 18 amigos que estavam na mesma vida que eu tinha, na mesma rotina que eu tinha, e eu ganhei eles para Jesus. Levei eles em um mês depois. Por quê? Porque eu comecei a falar, Jesus é bom, olha, eu tive uma experiência assim, e eu comecei a compartilhar com eles, e eles aceitaram Jesus. Então, com um mês, eu falei. Só que passou daí, eu criei gosto de compartilhar e ver pessoas também sendo transformadas. Pessoas que aceitavam Jesus eram transformadas. Então eu falei, meu Deus, eu preciso levar isso para mais gente. Não é só para os meus amigos, para minha família. Eu comecei a levar para minha família. E aí eu fui vendo outras pessoas sendo transformadas. Por exemplo, minha família que mora no Maranhão, meu irmão aceitou Jesus, ele mandou uma mensagem, falou, aceitei Jesus, depois que eu vi o que Deus fez na tua vida, eu quero que você venha aqui para me batizar nas águas. Né? E aí eu comecei para outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu ia abastecer o carro no posto de combustível, eu parava e ia falar com o frentista. E eu começava a conversar com ele ali, já falando de Jesus, Deus é bom, Ele está te protegendo, você está numa profissão de risco. E aí eu via gente aceitando Jesus no posto de gasolina, nos restaurantes, quando eu ia em algum parque, na rua, quando ia algum vendedor vender coisa na minha casa, bater lá, vender, eu evangelizava o vendedor. E aí era assim... Eu queria era falar de Jesus, eu não queria ser um itinerante, o pregador, eu queria era falar de Jesus, falar, mostrar o que Deus fez comigo, o que Jesus fez na minha vida e compartilhar com essas pessoas a mesma coisa, porque eu acreditava que Jesus, assim como transformou a minha, poderia transformar a deles da mesma forma. Então era isso que eu queria. Então pronto, vamos lá. E aí comecei. Quando eu ia com minha família,
passear em algum lugar, seja na praia, seja em algum lugar turístico, em algum lugar que eu fosse, eu estava lá esperando alguém aparecer com uma oportunidade, uma brecha, e eu ia falar de Jesus para essas pessoas. Era assim, o tempo todo. Com isso, chegou um momento que aí eu disse, olha, e se eu começar a falar de Jesus para mais pessoas? Não só uma, para mais pessoas. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar e fazer o seguinte. Eu comecei a fazer tipo eventos na praça. Então eu pegava meu violão, pegava um microfone, uma caixinha lá, ia na praça e começava a falar de Jesus ali na praça. Aí comecei a montar na porta da minha casa, na garagem da minha casa, comecei a falar de Jesus. Eu ia nos lugares, vamos fazer um culto aí na sua casa, junta sua família, eu vou falar de Jesus para vocês aí. E aí começou assim. E aí foi acontecendo. Foi acontecendo. Até que, de repente, as igrejas começaram a mandar convite para mim. Começaram a mandar. E eu olhava e eu achava estranho, porque eu nunca tinha feito banner de me colocando como um pregador. Nunca. Eu nunca tinha ligado para nenhum pastor dizer assim, ô cara, me agenda aí na tua igreja, que eu quero ir pregar aí na sua igreja. Nunca ofereci para pregar na igreja de ninguém. E os convites começaram a vir. Ali começaram a vir. Hoje eu já faço, por exemplo, banner com agendas abertas. Por que eu faço? Porque às vezes tem muita gente de outros lugares, outros estados, outros países que querem nos levar lá, mas eles não sabem se a agenda está aberta, então a gente coloca um contato para facilitar eles entrarem em contato com a gente. Mas eu nunca entro em contato com uma pessoa e digo, ó, me agenda aí na sua igreja, vou ministrar aí para você, vou ministrar na sua igreja, né? Me agenda aí, por favor. Nunca fez isso. E aí os convites começaram a vir sem eu nunca ter feito. Eu falei, como assim? Mas eu não sou um pregador. E aí eu sempre perguntava, ó, você tem certeza que quer que eu vá pregar na sua igreja? Não tenho. Eu falei, mas eu não sou pregador, não. Não, mas você, olha, eu tô vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Vem aqui. E aí a gente começou a ir. E aí quando pensou que não, a gente começou a viajar para fora de para fora de São Paulo, outras cidades, e aí depois para outros estados, a convite, né, as igrejas nos chamando, depois para fora, outros países, e assim a coisa começou a acontecer. Então, qual o primeiro indício? O primeiro indício que você foi chamado para o itinerante. Primeiro indício é quando os convites para você ir pregar nos lugares vêm sem que você ofereça, sem que você diga, olha, posso ir aí pregar na tua igreja? Eu vou pregar lá na sua igreja. Quando os convites vêm sem que você ofereça, sim, então eu acredito que é o momento que Deus está chamando você para o itinerante. Então veja, eu estou falando de pregação de itinerante, onde o pregador vai nas igrejas pregando, tá? Eu costumo dizer que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Porque todo cristão ele tem uma missão de pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura. Então, independente se eu recebo um convite para falar de Jesus ou não, para uma pessoa, eu vou falar de Jesus para ela, independente se ela me convida ou não. Tá? Agora, numa igreja, eu não ofereço para pregar lá. Eu espero que eles me convidem, porque aí sim caracteriza o ministério de pregação itinerante. Então, veja bem, eu costumo dizer, assim como o pastor, esse pastor, ele recitou bem no finalzinho da mensagem, ele diz, olha, eu acredito que para a gente ter um rompimento na nossa vida, a gente precisa estar no local que Deus quer que nós estejamos. E exatamente. Para ter um rompimento na tua vida ministerial, você precisa estar no lugar onde Deus quer que você esteja, no tempo que Ele quer que você esteja e fazendo o que Ele quer que Ele quer que você faça o que Ele quer para você fazer, tá? Então, por exemplo, quando alguém me chama para ministrar em uma igreja, eu já sei que Deus quer que eu esteja lá. Porque se me chamaram, então foi Deus que tocou. Se eu não conheço a pessoa, não ofereci, nunca vi, e a pessoa chama, então com certeza Deus tocou aquela pessoa para que eu fosse lá. E se Deus tocou para ela me convidar,
é porque Deus vai estar lá. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá para fazer alguma coisa, o poder dele vai se manifestar, a glória dele vai se manifestar, porque eu estou indo debaixo de uma direção dele. Mas veja, sempre que eu recebo um convite, eu oro ao Senhor, pergunto ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu posso ir ministrar nesse lugar? O Senhor quer que eu vá ministrar nesse lugar? E o Espírito Santo responde: sim, vá. Então eu vou, porque eu sei que ele vai estar comigo. Porque se eu não perguntar, para ele e simplesmente for, mas ele não está, não é da vontade dele que eu esteja ali naquele lugar, a probabilidade é que eu pregue uma palavra normalmente, mas não tenha resultados que eu falo para o reino. O resultado para o reino é o quê? Curas acontecendo, o poder de Deus se manifestando, a glória de Deus se manifestando naquele lugar e principalmente o maior milagre, pessoas aceitando Jesus, pessoas se rendendo a Cristo. Então, sem o poder dele, não vai acontecer. E para que tenha a manifestação do poder dele, ele tem que estar ali, tá? Então, é isso. Para você saber que realmente Deus, ele chamou você para o ministério itinerante, então espere chegar aos convites sem que você tenha que oferecer. Espere chegar aos convites das pessoas, dos pastores, das igrejas, sem que você tenha que se oferecer, tá? Não tem problema nenhum você criar um banner, colocar nas suas mídias sociais dizendo assim: olha, agendas abertas, não tem problema em relação a isso. Porque assim é uma forma das pessoas te encontrarem. Ponto. Se elas não sabem quem é você, se elas não têm contato contigo, como é que elas vão te chamar, né? Não tem problema. Mas não ofereça. Esperem que Deus toque no coração deles e para que eles venham te chamar, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero que esse vídeo tenha tocado teu coração e tenha respondido mais uma dúvida. Se fez sentido, entra aí e já clica nesse like, tá? Deixa seu like, compartilha com os teus amigos, com os teus irmãos, com todas as pessoas que também têm essa dúvida. E outra coisa, se você tem uma dúvida, uma pergunta, ou tem algum tema, algum assunto que você gostaria que a gente abordasse em nosso canal, comenta aqui embaixo, deixa a sua pergunta, que nós vamos tentar responder todas as pessoas, tá bom? Beijo no teu coração e até o próximo vídeo. E obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Deus abençoe.